que agora sim, Fernanda. Acho que agora a gente pode começar. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Desculpem-nos pelo probleminha técnico. Acabou que a gente não conseguiu transmitir o Meet, né? A gente fez todos os testes ontem e hoje, né, não deu certo, mas tudo bem. Bom, Fernanda, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite. Essa palestra, né, essa aula pública da Fernanda faz parte da nossa disciplina no programa de mestrado, né, o PPG-DRS, em parceria com o professor Paulo Jurado e a professora Eliana Lamberti, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Né, nós tivemos a ideia de convidar a Fernanda para vir aqui conversar com um pouquinho conosco hoje. Fernanda, de novo, muito obrigada. A Fernanda, ela é formada em Economia pela USP, né, mestre em Economia pela UFRJ, doutorado em Economia pela USP, e hoje a professora Fernanda, né, é docente da Universidade Federal do ABC Paulista, né, tem uma participação muito ativa aqui com a temática do desenvolvimento e topou de prontidão, né, vir aqui conversar conosco, dar essa aula. Para quem não conhece, eu estou aqui com o livro da Fernanda. A Fernanda é autora desse livro, né, 9 clássicos do desenvolvimento econômico. Né, os nossos alunos do mestrado sempre, né, o utilizam para fazer as disciplinas. Fernanda, é um prazer imenso ter você aqui. Novamente agradecemos. Né, e a palavra é toda sua, né? Desculpa fazer você esperar, né, pelos probleminhas técnicos, mas aqui agora é com você. Daí, se você quiser se apresentar também. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bem, boa noite a todas e a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer muito o convite da professora Laís, da professora Eliane e do professor Paulo para fazer essa aula pública com a turma. Então, assim, de partida já vou dizer que talvez eu seja um pouco repetitiva em alguns momentos, né? Se vocês já acompanharam, já leram o livro 9 Clássicos, em alguns momentos aqui eu vou repetir algumas ideias que estão ali no livro. O combinado que eu fiz com a professora Laís foi de defender a atualidade dos clássicos do desenvolvimento. Então, o objetivo principal, eu diria, dessa minha aula pública de hoje é demarcar a importância de nós retomarmos os pensadores e as pensadoras clássicos para nós nos inspirarmos a novas perspectivas teóricas, as novas construções e a nossa perspectiva crítica também, né? Então, no final das contas, acaba sendo um convite ao pluralismo metodológico, ao pluralismo de abordagem e também à abertura de pensamento. Por que não, né? Então, eu vou seguir, Laís. Qualquer coisa você me interrompe. A gente não combinou a dinâmica, mas eu pretendo falar por volta de 50 minutos, 1 hora. Depois a gente tem aí um tempo, talvez, para alguma interação, se vocês julgarem interessante também, ok? Então, eu vou seguir aqui com a apresentação. Preparei uma apresentação aqui para mostrar para vocês e também para organizar a minha fala. Então aqui, talvez eu seja um pouco repetitiva, mas eu acho sempre importante, como pensadora, como pesquisadora da área do desenvolvimento, sempre demarcar essa questão de que o desenvolvimento é um conceito em construção. Por isso, dificilmente a gente consegue chegar num conceito de desenvolvimento que seja universal, que seja aplicável para qualquer contexto. Ao longo do tempo, o desenvolvimento foi ganhando predicados que, de certa forma, responderam aos problemas ou prioridades impostas por determinado contexto histórico. Por muito tempo, o desenvolvimento se confundiu com o crescimento econômico. Depois, adicionado ao econômico, parecia que transformar a matriz produtiva, por exemplo, no sentido da industrialização, seria condição suficiente para gerar o desenvolvimento. Logo, deu-se conta de que não poderia pensar desenvolvimento sem levar em consideração também a questão social, né? Ou seja, como definir desenvolvimento sem problematizar o seu impacto sobre a dinâmica da sociedade? A questão ambiental, a natureza como limite à economia, ganha também força, especialmente no final do século XX. A questão cultural também figura como dimensão relevante, porque é ela que dá o sentido do desenvolvimento, ou seja, o que se valoriza ou não como desenvolvimento. Hoje, o conceito mais amplamente aceito é o de desenvolvimento humano, que envolve o conceito de capacitações,
desenvolvido pelo Amartya Sen, que passa por questões de privação e eliminação de privação relacionadas a boas condições de saúde, acesso à educação, ao poder de voz, dentre outras tantas questões. Aí vocês podem se perguntar, poxa, se já se passou tanto tempo desde que os autores clássicos pensaram e escreveram sobre desenvolvimento, por que a gente tem que retomar os clássicos, né? Ademais, o que fica evidente já a partir dessa primeira abordagem é que o desenvolvimento é um tema que extrapola a limitada esfera da economia. Por que então a gente retomar os clássicos do desenvolvimento para discutir desenvolvimento no século XXI? E essa defesa que eu vou fazer na minha aula pública de hoje. Primeiro argumento, né, ou a primeira defesa a ser feita aqui, de por que então retomar os clássicos, é que os problemas relacionados ao subdesenvolvimento permanecem. Infelizmente, eles permanecem praticamente os mesmos do que aqueles identificados lá no contexto do pós-Segunda Guerra, quando então se formatou a perspectiva do desenvolvimentismo clássico. Os clássicos do desenvolvimento econômico, nesse sentido, ainda fornecem insights muito atuais, como, por exemplo, o rompimento da armadilha do subdesenvolvimento requer políticas deliberadas e, por isso, planejamento estratégico e um Estado atuante para construir esse resultado. Outro insight ainda atual. O padrão de inserção externa, reflexo da matriz produtiva interna, é crucial para definir as possibilidades de desenvolvimento de uma nação. E mais além, mudanças institucionais e estruturais se fazem necessárias para impulsionar a complexificação da matriz produtiva e garantir o alcance do bem-estar social. Não há mágica. Desenvolvimento é um resultado que se constrói. E para isso, demanda planejamento, ou seja, não é um resultado que cai de bandeja, não é um resultado que será entregue pelas livres forças do mercado. E aí, eu convido vocês a fazer agora uma viagem no tempo pela história das ideias. Se eu estou aqui defendendo os clássicos, eu pretendo apresentá-los, mesmo que brevemente. E aqui começo com os pilares do desenvolvimentismo e destaco dois autores principais aqui. O Keynes, e aqui eu vou fazer algumas menções ao texto dele de 26, O Fim do Laissez-faire, e também o Schumpeter, fazendo menção especialmente ao seu livro de 1912, A Teoria do Desenvolvimento Econômico. O Keynes inicia assim o seu texto de 26. A disposição com respeito às questões públicas, que por conveniência denominamos individualismo e laissez-faire, originou-se de muitas fontes de pensamento e de diferentes impulsos dos sentimentos. Durante mais de 100 anos, os nossos filósofos nos governaram porque, por um milagre, quase todos concordavam ou pareciam concordar sobre essa questão. Ainda hoje não deixamos de dançar a mesma música, mas paira no ar uma transformação. E que transformação é essa a que Keynes se refere? É principalmente uma transformação da perspectiva teórica e a sua implicação prática no desenho de políticas econômicas. Aqui destaco um outro trecho em que Keynes vai se referir diretamente aos economistas. Diz aí o Keynes: eles, os economistas, têm começado por supor um estado de coisas no qual a distribuição ideal dos recursos produtivos pode ser conseguida através de indivíduos que agem de maneira independente, pelo método de ensaio e erro, de tal maneira que os indivíduos que se movimentam na direção correta destruirão pela competição aqueles que se movimentam na direção errada. Isto implica que não deve haver perdão ou proteção para os que empatam seu capital ou seu trabalho na direção errada. Não se leva em conta o custo da luta, mas apenas os lucros do resultado final, que se supõem serem permanentes. Então, o que Keynes está aqui destacando? Ora, né? Será que a gente não tem que levar em conta o custo dessa luta, olhando apenas para os lucros do resultado final? Não tem algum problema nesse mecanismo, ou nessa perspectiva, ou nessa visão de mundo, de teoria? E aqui, um trecho, né, dos meus preferidos do Fim do Laissez-faire, de 26, em que ele vai falar sobre as girafas. Se levarmos a sério o bem-estar das girafas, ou seja, se o bem-estar for de fato um objetivo
das políticas econômicas e, por conseguinte, da teoria que fundamenta e baseia e inspira essas políticas econômicas, nós não devemos menosprezar o sofrimento das girafas de pescoços mais curtos, que morrem de fome, ou as folhas doces que caem no chão e são pisadas na luta, ou ainda a superalimentação das girafas de pescoços compridos, ou o mal olhado de angústia ou cobiça agressiva que anuvia os semblantes suaves da multidão. Aqui Keynes, por conseguinte, está enfatizando a questão distributiva. Ora, a questão distributiva não é algo que se resolve automaticamente. E daí, então, que ele vai definir no texto de 26 o que é agenda e o que é não agenda de governo. Então, deixando para trás os princípios metafísicos do laissez-faire, ou seja, a questão de fé do laissez-faire, a igreja do laissez-faire, Keynes afirma que a principal tarefa dos economistas talvez seja a de distinguir a agenda do governo da não agenda de governo. E a tarefa complementar da política, a de imaginar formas de governo democráticas que sejam capazes de realizar aquela agenda. E aí, para definir a agenda, uma frase bem curta e bem simples do Keynes: para o governo, o mais importante não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas coisas que atualmente deixam de ser feitas. E é por isso que ele vai fazer uma defesa a respeito da reforma do capitalismo. De minha parte, acho que, sabiamente administrado, o capitalismo provavelmente pode se tornar mais eficiente para atingir objetivos econômicos do que qualquer sistema alternativo conhecido, mas que, em si, ele é de muitas maneiras sujeito a inúmeras objeções. Nosso problema é o de criar uma organização social tão eficiente quanto possível, sem ofender as nossas noções de um modo satisfatório de vida. Então, o que Keynes está aqui, ou que ele está fundamentando, e que vai ser importante, né, para a inspiração dos teóricos do desenvolvimentismo clássico, é que cabe um papel para o Estado na definição, na modelagem, na influência sobre a dinâmica socioeconômica. E aqui eu chego no Schumpeter, minha teoria do desenvolvimento econômico. De Schumpeter, nós vamos derivar elementos para entender por que o desenvolvimento econômico é um fenômeno ou é um processo diferente do processo de crescimento econômico e por que o progresso técnico ou a inovação figura como algo fundamental para promover o chamado desenvolvimento. Então, a primeira questão a destacar aqui do Schumpeter, eu diria, que é entender o desenvolvimento como um processo de ruptura, portanto, como um processo de mudança revolucionária. Ou seja, o processo de desenvolvimento econômico, da perspectiva schumpeteriana, é um processo revolucionário, ou seja, ele coloca essa economia ou aquela dinâmica socioeconômica em outro patamar, de natureza diferente e distinta do anteriormente observado ou que antecedia esse processo de desenvolvimento. Ao final do processo, portanto, devem ser observadas melhoras qualitativas, embora mudanças quantitativas também ocorram. Ainda segundo Schumpeter, o desenvolvimento é endógeno e apresenta um caráter necessariamente cumulativo. Por isso, o desenvolvimento não seria tratável adequadamente pelo método estático equilibrista. Então, notem que aqui também há uma crítica teórica e metodológica também da perspectiva do Schumpeter, assim como aquela que havia destacado um pouco antes da perspectiva do Keynes. E aqui, usando palavras de Celso Furtado, no livro Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, em que ele vai destacar, da perspectiva schumpeteriana, a crucialidade do progresso técnico como fator dinâmico para a economia capitalista. Diz aí o Celso Furtado. Observando o progresso econômico basicamente do lado da produção, Schumpeter colocou-se em posição privilegiada para perceber a importância do progresso técnico como um fator dinâmico na economia capitalista. E aqui eu chego no contexto do pós-Segunda Guerra, em que se identifica as origens do desenvolvimentismo clássico. Que contexto foi esse? Aqui usando palavras do professor José Luiz Fiore. Entre 45 e 73, a época dourada do crescimento capitalista e socialista mundiais,
fez pensar que chegara a hora de realização não só do projeto de autodeterminação dos povos, mas também das profecias dos clássicos, mesmo quando tivessem sido perseguidas por meio das políticas propostas pelo LIST, implementadas pelos estados desenvolvimentistas, que se multiplicaram e se legitimaram através de todo o mundo depois da Segunda Guerra. Ou seja, né, assim como Keynes identificara ali no final da década de 20 do século 20 um momento profícuo para a contestação das políticas econômicas mais consensuais e, portanto, também da teoria econômica que as baseava, também aqui no contexto do pós-Segunda Guerra, essa perspectiva de desenvolvimento como uma possibilidade para todas as nações do mundo também cria um ambiente profícuo, um ambiente fértil para a discussão de políticas alternativas, aqui mirando especialmente o desenvolvimento. E aqui, então, aparece o desenvolvimentismo clássico. Então, no contexto do pós-Segunda Guerra, o que se observa é uma rejeição com relação às políticas do laissez-faire, seja do ponto dos países centrais, seja do ponto dos países periféricos. Abre-se, assim, espaço para diversas teorias econômicas alternativas, especialmente a de viés keynesiano. E aqui, quando colocamos viés keynesiano, destaca-se especialmente a questão de definição de agenda de governo e, por conseguinte, a definição de um papel relevante para o Estado na determinação e influência da dinâmica socioeconômica ali observada. No centro, se consolidam as bases do estado de bem-estar social e, na periferia, constrói-se a possibilidade de um novo caminho, de uma nova estratégia, que vai ser aí traduzida pelo desenvolvimentismo. O artigo Problemas de Industrialização da Europa Oriental e Sul-Oriental, do Paul Rosenstein-Rodan, de 43, será considerado pela literatura o trabalho inaugural da chamada economia do desenvolvimento, ou do desenvolvimentismo clássico, e na América Latina, o Manifesto Latino-Americano de 49, escrito por Prebisch, que vai demarcar as bases e o pensamento cepalino, estruturalista, para o qual também vai contribuir de forma importantíssima o Celso Furtado. Desenvolvimento e industrialização, ou seja, né, a vulnerabilidade identificada das nações primárias exportadoras vai levar a que esses autores, identificados como desenvolvimentistas clássicos, identifiquem ou apontem a industrialização como o meio para o desenvolvimento. Ou seja, a única forma de construir e de pavimentar um caminho que permitisse essas economias alçar-se à condição de desenvolvimento, e aqui entendendo o desenvolvimento, é importante destacar, como a reprodução do modo de vida dos países capitalistas mais avançados, ou seja, dos países centrais. Ou seja, não haveria outra forma de alcançar esse resultado que não fosse por meio da industrialização ou da transformação da matriz produtiva dessas economias na direção de atividades com maior complexidade associada a elas. Dessas ideias e sugestões de políticas passarão pela proteção da indústria nascente, ou seja, né, pela retomada do argumento do List, e também pela estratégia adotada de substituição e de importações, que vai ser, né, o caminho escolhido por muitos países da América Latina, notadamente o próprio Brasil. Central para todos esses autores, é sempre muito importante destacar e demarcar, é que essa transformação da matriz produtiva interna tinha um segundo objetivo ligado a ela, que era requalificar o padrão de inserção externa dessas nações, ou seja, redefinir a maneira como essas nações participavam do comércio internacional por meio da configuração da sua pauta exportadora e da sua pauta importadora especialmente. Desse modo, a industrialização é constituinte da estratégia desenvolvimentista, assim como a ação estatal, mas sempre dentro da perspectiva desses autores, dos marcos do modo de produção capitalista. Aí vem uma próxima pergunta que daí decorre. Mas a industrialização daria conta de todos os problemas relacionados ao subdesenvolvimento, ou dos países para os quais esses autores voltam a sua atenção? E aí os autores do estruturalismo cepalino, como Prebisch e Furtado, por exemplo, vão nos dar elementos para chegar à seguinte resposta.
Não, a industrialização não vai dar conta de todos os problemas, porque além de nós alterarmos a maneira como se gera excedente nessas economias, como se organiza a matriz produtiva dessas economias, portanto, e como essas economias se inserem no comércio internacional, é preciso também alterar a maneira como se distribui internamente esse excedente, ou seja, a robustez dinâmica de um sistema está diretamente relacionada à sua capacidade de redistribuição. E aqui eu chego no meu livro, nos 9 clássicos do desenvolvimento econômico, aqui destaco um trecho da introdução do livro, em que eu digo o seguinte: são 9 clássicos que, apesar de suas idiosincrasias e até possíveis incompatibilidades, apresentaram perspectivas do processo de desenvolvimento, alternativas à neoclássica, que contemplam elementos de complexidade, tanto para a elaboração do diagnóstico da condição de subdesenvolvimento, quanto para a indicação de estratégia para a superação dele. Tal perspectiva dita complexa se coloca em campo oposto ao diagnóstico e estratégia liberais. Ou seja, apesar das diferenças de muitos desses autores, uns mais radicais, outros menos radicais, enfim, né, tem para todo gosto, né, todos eles vão observar, vão notar que na ausência de políticas deliberadas, ou seja, de uma estratégia para levar ao desenvolvimento, ao alçamento do desenvolvimento, essas nações, identificadas inicialmente como subdesenvolvidas, permaneceriam como tal, porque o seu padrão de inserção externa, verificado historicamente, faria com que essas nações ficassem presas à armadilha do subdesenvolvimento, porque a forma como elas participavam do comércio internacional fazia com que elas acumulassem ao longo do tempo desvantagens e, portanto, o hiato entre as nações ditas desenvolvidas e ditas subdesenvolvidas só tenderia a aumentar ao longo do tempo. Né? Por isso que, como eu falei um pouco antes, um dos principais meios, ou o principal meio, para viabilizar o desenvolvimento no contexto dessas nações, passava pela industrialização e, portanto, pela transformação da matriz produtiva dessas nações. Em sendo elas inicialmente nações primárias exportadoras, a transformação dessa matriz produtiva, por sua vez, não poderia prescindir de um Estado atuante que tivesse políticas para promover o ambiente ou as condições adequadas para viabilizar a industrialização nesses países, porque seria, na verdade, uma tendência contranatural ao que pregaria a teoria das vantagens comparativas ricardiana. E aqui eu chego nos clássicos do desenvolvimento, então eu vou apresentar breves notas sobre eles, vou falar rapidamente sobre cada um. No meu livro eu trabalho com 9 clássicos, eles não são os únicos, né? Tem outros clássicos importantes do pensamento desenvolvimentista, mas eu escolhi justamente esses 9, na medida em que identifiquei em cada um deles mecanismos de explicação compatíveis com a abordagem da complexidade e que podem ser, de certa forma, simplificados pelo conceito de causação circular cumulativa do Gunnar Myrdal, né? Ou seja, né, na ausência de forças que se contraponham à tendência natural, a tendência observada de notar, né, um recrudescimento do problema inicialmente identificado e não da sua solução. Ou seja, né, na ausência de políticas deliberadas de desenvolvimento, o que vai se observar lá na frente é o resultado de subdesenvolvimento. Então, todos eles estão recorrendo a mecanismos explicativos de causação circular, de efeitos de feedback, de efeitos de cumulatividade, que ajudam a explicar, e aqui usando um termo do Celso Furtado, a armadilha do subdesenvolvimento. Então, começo aqui com Rosenstein-Rodin, que é o primeiro autor que eu abordo no meu livro, e aqui eu destaco uma frase do Rodin, proferida em 1984, em que ele vai dizer que o mecanismo de mercado não promove o ótimo nem em uma nação, nem entre nações, porque ele se baseia em hipóteses irrealistas. Isso obscurece a natureza do processo de desenvolvimento, bem como os riscos envolvidos. O Rosenstein-Rodin é o autor da teoria do grande pulso, ou do Big Push, para usar o termo original, e ele vai justamente destacar, na sua teoria,
que a tendência observada no mundo é do incremento do hiato de desenvolvimento entre as nações pobres e as nações ricas. E por que isso? Porque ele vai observar que a industrialização ela tende a ocorrer justamente em áreas em que você já tem um determinado nível de renda e de riqueza, ou uma estrutura previamente estabelecida que viabiliza aquela indústria em determinada região. Em regiões inicialmente pobres, na ausência de políticas de promoção ou deliberadas para atração de determinada indústria, ela não vai acontecer. Né? Daí que ele vai entrar com a sua teoria no Big Push, indicando a necessidade de ter uma coordenação de investimentos, algo que só poderia ser feito pelo Estado, para dar um impulso mínimo necessário para ter um crescimento sustentável. E daí a ideia do Big Push, ou seja, justamente para evitar que esse voo inicial seja um voo de galinha e que não se sustente ao longo do tempo. Então, na ausência de políticas deliberadas de desenvolvimento e de promoção da industrialização, que figura aqui como uma estratégia ou como a estratégia mais importante para viabilizar o desenvolvimento dessas nações, essas nações não conseguiriam romper com a sua condição inicial de pobreza. O segundo autor que eu trabalho no meu livro é o Hans Singer, e aqui eu também destaco uma frase do Hans Singer de 1984, em que ele diz: parecia-me que pensar na distribuição de ganhos somente em termos da quantidade de trabalho economizada pela especialização negligenciava um elemento essencial. A hipótese de intercâmbio igualitário em mercados imparciais justos parecia estar em conflito com a existência de poder de mercado e tecnológico desiguais. Os dados eram jogados contra um dos parceiros comerciais. E que parceiro comercial era esse que acumulava desvantagem da perspectiva do Hans Singer, justamente as nações primárias exportadoras? Então, no texto de Singer de 49, em que ele vai chegar a uma conclusão muito parecida a que chega o Prebisch, também na mesma época, é que as nações que se especializavam em produtos de baixo valor agregado e participavam do comércio internacional com esses produtos, acumulavam sistematicamente desvantagens ao longo do tempo. E o Singer, ele faz, ademais, um outro destaque. Ele vai dizer que os investimentos estrangeiros identificados nessas nações primárias exportadoras tendiam a reforçar essa vocação inicial e, portanto, figuravam como mais uma força que aprisionava essas nações na condição de armadilha do subdesenvolvimento, na medida em que, novamente, reforçava a forma como elas participavam do comércio internacional por meio da exportação de bens de baixo valor agregado e da importação de bens de mais alto valor agregado. Então, esse é o Hans Singer. Passo para o Ragnar Nurkse. O Ragnar Nurkse, a frase que eu destaco aqui é do texto dele de 53, em que ele vai dizer que o desenvolvimento econômico é muito condicionado a peculiaridades humanas, atitudes sociais e políticas e acidentes históricos. Para o progresso, o capital é uma condição necessária, mas não exclusivamente suficiente. O Ragnar Nurkse é o responsável pela perspectiva do círculo vicioso da pobreza. Então, aqui destaco, na perspectiva do Nurkse, esse mecanismo de causação cumulativa, em que ele vai representar de uma forma tão didática como o círculo vicioso da pobreza, em que ele explica da seguinte forma, uma forma bastante simplória: um país é pobre porque é pobre. E essa pobreza identificada como causa e consequência pelo Ragnar Nurkse está justamente na baixa quantidade de capital identificada nessas nações. E essa baixa quantidade de capital, por sua vez, ela se observa tanto pelo lado da oferta, ou seja, eu tenho pouca oferta de capital porque, ora, eu sou um país pobre, mas eu também tenho pouca demanda de capital porque eu sou um país pobre. E por que eu tenho pouca demanda de capital também? Porque eu tenho um mercado muito pequeno. E por que esse mercado é pequeno? Ora, porque esse país é pobre. Então, a maneira de romper com esse círculo vicioso da pobreza é incrementar a acumulação de capital e também, por conseguinte, a transformação da matriz produtiva, intensificando o mercado interno. Mas para melhor aproveitar esse capital que vai ser ali empregado, é preciso um planejamento.
Então, é por isso que o Ragnar Nurks também está aí destacando que o capital é uma condição necessária, mas não exclusivamente suficiente. Porque se ele não tiver um planejamento que indique como e onde e em que quantidade ele será aplicado, ele pode se transformar num problema no futuro. Também por isso que Ragnar Nurks vai derivar como uma política importante para o desenvolvimento, né, a adoção de políticas protecionistas para evitar o desperdício desses recursos na importação de bens de luxo, por exemplo. O próximo autor que eu trabalho é o Arthur Lewis, e aqui eu destaco uma frase do Arthur Lewis de 1954, em que ele diz o seguinte: a chave do processo é a utilização que se faz do excedente capitalista. Na medida em que este é reinvestido a fim de criar novo capital, o setor capitalista se amplia, transferindo-se maior número de indivíduos do setor de subsistência para o setor capitalista. O excedente torna-se, então, ainda maior. A formação de capital aumenta ainda mais. E assim o processo continua até que desaparece o excedente de mão de obra. Ao Arthur Lewis, eu associo uma figura, uma metáfora que ele utiliza, ele vai dizer, né, que os países subdesenvolvidos, eles possuem ilhas de modernidade em um mar de atraso, que é uma boa imagem para a gente explicar o que significa a perspectiva de dualidade estrutural. Então, o processo de desenvolvimento a que o Arthur Lewis se refere e que ganha, né, contornos particulares no contexto de países subdesenvolvidos e que possuem, né, como característica uma mão de obra não qualificada e limitada, e por isso o fundamento ou a busca que se coloca aqui, né, de desaparecer com esse excedente de mão de obra, ou seja, de empregar essa mão de obra de forma produtiva e, portanto, eliminar esse mar de atraso. A maneira para consegui-lo, da perspectiva do Arthur Lewis, é ampliar o setor capitalista dessas economias, seja pelo Estado capitalista, seja pelo setor privado. E qual é a forma, né, que o Arthur Lewis identifica no seu texto de 54, no seu livro de 55, para fazê-lo? É modificar a distribuição funcional da renda, ou seja, retirar a renda que é distribuída para os chamados rentistas, e aqui no caso ali representado pelos proprietários de terra, e redistribuir esses recursos para o setor capitalista, que da perspectiva de Lewis seria aquele que aplicaria produtivamente esse capital, ou seja, gerando mais capacidade produtiva e, por conseguinte, mais postos de emprego para resgatar essa mão de obra do mar de atraso ou das atividades de baixíssima produtividade ou de produtividade praticamente igual a zero. O próximo autor, o Gunnar Myrdal, e aqui destaco um trecho dele de 1957, em que ele vai dizer o seguinte: a ideia que pretendo expor é de que, ao contrário, em geral, não se verifica essa tendência à autoestabilização automática no sistema social. Em geral, uma transformação não provoca mudanças compensatórias, mas antes as que sustentam e conduzem o sistema com mais intensidade na mesma direção da mudança original. Em virtude dessa causação circular, o processo social tende a tornar-se acumulativo e, muitas vezes, a aumentar aceleradamente a sua velocidade. Então, aqui o Myrdal, o que ele está fazendo? Né? Primeiro, o Myrdal parte de uma crítica teórico-metodológica, a perspectiva equilibrista, em que ele vai dizer, olha, não há nada que garanta, né, num sistema socioeconômico que, né, frente a um problema, a um choque observado, que você vai ter como resposta mudanças compensatórias que vão neutralizar aquele problema original. Muito pelo contrário, a tendência é de aquele processo tornar-se cumulativo, seja para o bem ou seja para o mal. E no caso aqui, ele está preocupado especialmente com o recrudescimento dos resultados deletérios da perspectiva do desenvolvimento, ou seja, o aprisionamento dessas nações na sua condição de pobreza, na sua condição de subdesenvolvimento. Daí, novamente, mais um elemento para defender a necessidade de uma política deliberada de industrialização e de desenvolvimento. Aqui chego, então, no Hirschman.
Aqui destaco um texto dele de 1958, em que ele vai dizer: trata-se de lugar comum o fato de que o desenvolvimento carrega consigo muitas distorções e tensões. Mas o que é menos compreendido é o fato de que o desenvolvimento também extrai nova força das tensões que ele mesmo cria. Ao checar-se com essas dificuldades, o desenvolvimento possibilita o enfrentamento delas. Então, o Hirschman, para além da grande contribuição que ele dá para a discussão de efeitos de encadeamento para frente e para trás, que inclusive é usada como indicador da perspectiva da abordagem da complexidade aplicada ao desenvolvimento, aqui eu destaco essa frase, especialmente porque ele faz um convite à ousadia teórica, eu diria, né? Porque ele vai dizer, olha, né, iniciar ou esperar iniciar um processo de desenvolvimento ou um planejamento de desenvolvimento e que você já consiga prever todos os problemas e todas as soluções, é um processo já de partida fracassado. Até porque, né, as soluções e os próprios fatores que vão viabilizar esse processo, eles vão ser construídos, eles vão aparecer ao longo do caminho. Então, é preciso ter coragem nesse processo, iniciá-lo, startá-lo de alguma forma e construir esse aprendizado ao longo dos próprios obstáculos ou do enfrentamento dos próprios obstáculos que vão se impondo. Né? E com isso, construindo esse amadurecimento com respeito ao planejamento dos investimentos necessários para a promoção do desenvolvimento. Um dos principais convites que o Hirschman faz, do ponto de vista teórico, é que os teóricos, os pensadores e pensadores dos países subdesenvolvidos rompam com a sua tendência à fracassomania. E, portanto, achar que apenas as teorias ou as estratégias pensadas a partir de pensadores e pensadoras do Norte, por exemplo, sejam as únicas ou as infalíveis, né, que nós devemos adotá-las sem ter crítica sobre elas. Ok? Seguinte, o Kalec, aqui eu destaco um trecho dele de 1968, de um texto de 1968, em que ele vai falar que o problema crucial das economias subdesenvolvidas é diferente. Diz ele, não pretendemos negar que numa economia subdesenvolvida possa haver deficiência da demanda efetiva. Há muitos exemplos de países cujo equipamento de capital, apesar de diminuto, ainda assim é subutilizado. Entretanto, em contraste com as economias desenvolvidas, mesmo se esse equipamento for plenamente utilizado, não será capaz de absorver toda a força de trabalho disponível, do que vai resultar um padrão de vida muito baixo. Muito baixo não para todo mundo, é claro, mas certamente para as amplas massas da população. O principal problema sendo aqui a deficiência da capacidade produtiva, mais do que a anomalia de sua subutilização. Então, o Kalec, para além de ter sido fundamental para a demarcação da macroeconomia moderna, e assim como Keynes ter definido o princípio da demanda efetiva, embora, comparativamente ao Keynes, de uma forma ainda mais intuitiva e até mais didática, eu diria, o Kalec ele vai fazer essa ponte importante do que seria a perspectiva keynesiana, mas a gente poderia falar kalekiana também, que identifica a importância do papel do Estado na influência da dinâmica socioeconômica, e ele vai ressignificar essa discussão para o contexto dos países subdesenvolvidos, aqui apontando para uma definição de agenda que não passa somente pela administração de um bom nível de demanda agregada, mas principalmente para a garantia de condições de oferta adequada. Até porque é do lado da perspectiva da oferta, da matriz produtiva, em que a gente observa como as pessoas estão empregadas e como elas estão obtendo a sua renda também. Chegando agora no Raul Prebisch, o nosso representante argentino, latino-americano, desse conjunto de desenvolvimentistas clássicos, e aqui destaco uma frase do texto de 49 do Manifesto Latino-Americano, e eu sempre gosto de fazer essa observação, essa frase está na nota de rodapé número 1 do Manifesto Latino-Americano, então nunca pulem as notas de rodapé dos textos, porque aí podem ter ideias interessantes. Esse é um exemplo. Diz aí o Prebisch: dificilmente se poderia pretender, na verdade, que
que os economistas dos grandes países, empenhados em gravíssimos problemas próprios, viessem a dedicar a sua atenção preferencialmente ao estudo dos nossos. Compete primordialmente aos próprios economistas latino-americanos o conhecimento da realidade econômica da América Latina. Somente se viermos a explicá-la racionalmente e com a objetividade científica é que será possível obtermos fórmulas eficazes de ação prática. Então, por que eu resolvi destacar essa frase do Prebisch, do Manifesto Latino-Americano, para justamente fazer, né, reforçar esse convite aqui feito pelo Prebisch, e que já havia sido feito também pelo Hirschman, né, de que os economistas, as economistas da América Latina, conheçam a realidade econômica da América Latina e pensem em formas de explicar essa realidade e, a partir desse bom entendimento, desdobrar estratégias de desenvolvimento adequadas para essa realidade. E aqui chego, por fim, no Celso Furtado, que é o último autor que eu discuto no meu livro. E aqui o Furtado destaca uma frase de um texto dele de 87, em que ele diz o seguinte: o trabalho de reconstrução estrutural requerido para superar o subdesenvolvimento brasileiro baseia-se numa racionalidade mais abrangente do que a racionalidade dos mercados, e a ela só se tem acesso por meio do planejamento. Dentro do quadro estrutural criado pela economia primária exportadora, o crescimento econômico tende a reproduzir agravadas as desigualdades sociais características do subdesenvolvimento. Tá? Então, essa frase do Celso Furtado, né, coloca, mais uma vez aqui em evidência, o que é muito caro a todos os autores desenvolvimentistas, a questão do planejamento. Né? Então, novamente, o desenvolvimento é um resultado que se constrói, não um resultado que aparece de forma automática. Muito menos, né, se insistirmos na estratégia das teorias das vantagens comparativas, ou pelo reforço, né, da vocação, entre aspas, natural, de sermos uma economia primária exportadora. Então, feita essa breve viagem aí com os autores clássicos, né, comecei lá com Keynes, passei pelo Schumpeter, cheguei nos 9 clássicos do desenvolvimento econômico, e aqui terminei com Furtado, que é o nosso representante brasileiro desse grupo. Trago vocês novamente aqui de volta ao século XXI, né, para defender a minha proposta inicial, né, de por que nós temos que estudar, reestudar, reolhar de forma crítica, de forma a buscar inspiração, que seja, mas que a gente precisa, sim, retomar os clássicos. Então, de volta ao século XXI. Quais são as lições dos clássicos para o século XXI? Primeiro, o desenvolvimento não é algo instantâneo ou que possa ser buscado individualmente. Ele demanda reflexão democrática, ampla participação popular e planejamento. Para isso, né, nós necessitamos planejar o nosso desenvolvimento e precisamos de um Estado forte, democrático, com instrumentos de planejamento e alcance para 2 principais objetivos, um tanto quanto difíceis, mas que a gente não pode tirar ou perder de vista. Requalificar a nossa matriz produtiva e nosso padrão de inserção externa, de modo a implicar um melhor aproveitamento de mão de obra e um menor impacto ambiental. Então, portanto, aqui destacando a importância da inclusão e também do menor impacto ambiental, e enfrentar as nossas desigualdades históricas, permitindo melhor distribuição e aproveitamento do excedente gerado na economia. E aí vem a pergunta, né? E aí também uma forma de atualizar, né, a discussão clássicos do desenvolvimento. E aqui eu uso como exemplo, especialmente, o conceito de centro-periferia, definido no Manifesto Latino-Americano pelo Prebisch. Passado mais de meio século daquela definição, a definição entre nações, a divisão entre nações ricas e nações pobres continuou praticamente a mesma. Mas a configuração do comércio internacional mudou. Ou seja, né, o que a gente observa comparativamente àquele contexto do imediato pós-guerra é que a configuração da divisão internacional do trabalho ela se tornou um tanto quanto mais complicada,
na medida em que agora não é tão simples assim a gente dividir o mundo entre nações primárias exportadoras e dependentes de bens importados manufaturados, e o contrário, nações que exportam bens manufaturados e que importam bens primários. Essa divisão ela ficou um pouco mais difícil de ser feita na medida em que agora a cadeia produtiva ela é parcelada por várias regiões do mundo, né? Que aí eu estou falando sinteticamente como aprofundamento das cadeias globais de valor. Uma outra mudança importante foi que o capitalismo mudou também a sua natureza, aprofundando-se no processo de financiarização. E vem a pergunta: nesse contexto, qual é a chance de superação da armadilha do subdesenvolvimento, né? E eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, talvez, não sei se quem está assistindo essa palestra, né, se vocês, que década que vocês são nascidos, se vocês são mais jovens, né, tem essa brincadeira que andam fazendo aí com os millennials, a geração Z, enfim, né? Mas essa figura aqui é o mestre dos magos, né? Então, para quem nunca ouviu falar, é um prazer, esse é o mestre dos magos, ele é um dos principais personagens de um desenho famoso da década de 80, da década de 90 também, chamado A Caverna do Dragão, né? E o que o mestre dos magos ele faz? Que papel que ele cumpre ali, quase sempre, né? Ali tem um grupo de jovens que fica tentando sair da caverna do dragão, e aqui eu gosto de fazer essa metáfora que parece essa nossa tentativa de busca, né, pela saída da armadilha do subdesenvolvimento. E aí, quando eles estão ali, né, meio que perdidos, eles pedem ajuda e o mestre dos magos aparece, quase sempre com uma dica. Só que a dica do mestre dos magos, quase sempre, né, não ajuda, quase sempre não, nunca ajuda esse grupo de jovens a escapar da caverna do dragão. Aí fica sempre a dúvida, né, se de fato ele está ali para ajudar ou para atrapalhar. Então, eu faço essa brincadeira aqui e trago esse trecho de um livro de 53 chamado O Assassinato de Cristo, e que eu acho que combina bem, né, com essa discussão que estamos aqui fazendo, né, e também para a gente abrir a perspectiva, o pensamento, para vislumbrar possibilidades de futuro do desenvolvimento do Brasil. Então, diz aí o autor do Assassinato de Cristo: a saída é claramente visível para todos os que estão presos na armadilha, mas ninguém parece vê-la. Todos sabem onde está a saída, mas ninguém se move em direção a ela. Pior ainda, quem quer que faça qualquer movimento em direção à saída, quer quem que a indique, é declarado louco, criminoso, pecador digno de queimar no inferno. No fim das contas, o problema não está na armadilha, nem mesmo em descobrir a saída. O problema está nos prisioneiros. Então, com essa reflexão, né, tirada a partir desse livro de 53, chamado Assassinato de Cristo, o convite que eu faço aos jovens e às jovens, né, e todos aqueles que pretendem construir ou querem construir um futuro diferente, e aqui combinando com o convite que faço com a defesa que tentei fazer nessa minha aula pública, de que nós temos, né, que valorizar e retomar os clássicos, especialmente aqueles que pensaram por o nosso contexto, e aqui destaco especialmente Celso Furtado, eles certamente têm muito a nos ensinar ainda e a nos inspirar. Não para retomá-los de uma forma crítica, né, ou simplesmente para reproduzir ou para requentar ideias, mas para encontrar neles fontes de inspiração, para sermos ousados, né, para sermos criativos e pensarmos, como diz ali o Raul Prebisch, sobre os nossos próprios problemas e construir também as nossas próprias soluções. E as ciências, né, as ciências sociais aplicadas, a economia sendo uma delas, são instrumentos fundamentais para a construção desse processo diferente. Então, aqui eu trago uma frase do Celso Furtado, em Um Longo Amanhecer, livro de 99, em que ele diz o seguinte: as ciências sociais devem ser um processo aberto de criação, porque a sociedade é algo que os homens e mulheres não param de refazer. O mundo que o homem e a mulher cria é sempre novo, pois não há ciência que abarque o que está em gestação. O desafio que enfrentamos nas ciências sociais
é o de abordar problemas que ainda estão se formulando e elaborar métodos para abordá-los. Né? Então, com essa frase do Celso Furtado, que é aniversariante desse mês de julho, ele completa 101 anos de nascimento, né? Ano passado foi ano de centenário de Celso Furtado. Eu deixo essa mensagem aos jovens e às jovens, para que olhem, sim, para o futuro, para que cultivem, né, a ousadia teórica, a criatividade teórica, que não deixem se levar pela fracassomania, achando que só teorias do norte ou teorias feitas por outros são teorias importantes, que a gente exercite a nossa criatividade, mas que sim busque inspiração nos autores clássicos, porque eles têm muito a nos ensinar, mas sempre buscando essa inspiração de uma forma crítica, de uma forma consciente, né? E sempre mirando, portanto, a possibilidade de construir um futuro diferente a partir dessas teorias. É isso, Laís, paro por aqui. Não estou te ouvindo, Laís. Assim. Bom, agora sim? Todos me ouvem? Bom, Fernanda, muito obrigada pela sua palestra, é sempre muito bom. Mesmo que a gente já tenha lido essas teorias, é sempre tão gostoso ouvir outra pessoa explicando, né? Queria agradecer aqui primeiro, né, antes de partir para as perguntas, todos os alunos da graduação de economia que participaram, né, os alunos da pós-graduação, temos alunos aqui da geografia, né, aos professores da graduação e pós-graduação, foi muito importante a participação, né, nós temos aqui chegamos a ter aqui uns 55 inscritos, né, na nossa live aqui, e temos muitas perguntas para você, Fernando, muitas perguntas aqui de várias pessoas. E aí, se você me permitir, não sei como é que está o seu tempo aí também, né? Porque o horário de Brasília é uma hora depois, né? E as perguntas continuam aqui chegando. Aí eu não sei como você prefere fazer. Você prefere que eu leia uma de cada vez e aí você responde? Pode ser? Podemos fazer rodadas, o que você acha, Laís? Rodadas de 3? Pode E aí eu ser. respondo, pode ser? Pode ser. Então, assim, eu vou te falar 3 perguntas aqui do pessoal, tá bem na ordem, né, que eles nos enviaram, né? Mas a primeira pergunta, Fernanda, é do Denis Domingues, né, que é o nosso aluno do primeiro ano de Ciências Econômicas, e ele te pergunta o seguinte: um economista pode contribuir para que uma sociedade seja economicamente mais equilibrada, né? Como fazer isso sem depender dos governantes locais? Ser economista está além dos interesses próprios? Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é do Valtecir, né, o nosso acadêmico de pós-graduação, e ele diz o seguinte: de acordo com o que estudamos aqui na disciplina, né, de desenvolvimento e políticas econômicas, na parte inicial que foi ministrada pela professora Eliana Lamberti, ele gostaria de ouvir, né, de você sobre as seguintes indagações e reflexões. Existe um conceito de desenvolvimento universalmente aceito? Né? É necessário existir um conceito de desenvolvimento universal? Né? E aí a terceira pergunta, que linkar aqui com a pergunta do professor Jonathan, o Jonathan fez 3 perguntas, mas vou ler a primeira aqui para você linkar com as outras 2, né? Você sente falta de alguma teoria de desenvolvimento contemporânea que explique a realidade latino-americana? Foram essas 3 primeiras, Laís? Vamos lá? Isso. Pode responder, fica à Vamos vontade. lá, vou responder. Estou começando com a pergunta do Denis. Como que um economista pode contribuir sem depender para isso dos governantes? Acho que é mais ou menos essa pergunta dele, né? Isso. Acho que no fundo, o que eu acho que o Denis estava querendo me perguntar, né? Qual é o possível impacto social de um economista? Eu diria, Denis, que muito. Tá? A partir do momento que você decide ser economista, eu acho que a gente carrega uma responsabilidade. A partir do momento que você decide que você é um economista num contexto de um país subdesenvolvido como o Brasil, a sua responsabilidade eu acho que é ainda maior.
porque é uma responsabilidade que convida à transformação, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem duas opções, ou praticar a ciência para conformar a situação que a gente observa, ou praticar a ciência para transformar a situação que a gente observa. E aí são escolhas, né? Porque a ciência não é neutra. A ciência, ou a forma como a gente enxerga e trabalha a ciência, ela não é neutra, ela tem impacto social. Então, eu já diria que por aí, né? Como que um economista pode contribuir? De muitas formas. Então, você não precisa ser um acadêmico, um professor ou alguém atuante diretamente no setor público para influenciar a dinâmica social. Você pode fazer isso sendo um dono de empresa, você pode fazer isso, enfim, de outras formas. Tudo depende da maneira como você vai. Por exemplo, no caso de você ser um dono de uma empresa, como você vai fazer a política de salários na sua empresa? De que maneira você está enxergando a pessoa que trabalha para você, né? Como um funcionário, como alguém que faz parte da sociedade, como contribuinte, como um possível cliente, enfim, tem várias formas que um economista pode influenciar a sociedade, mas eu diria que as duas principais passam por essa bifurcação que eu coloquei. Ou você atua para conformar uma situação inicialmente observada, ou você atua para transformar. Se você parte de uma situação problemática e você atua para conformar, você está certamente contribuindo para o recrudescimento de um problema inicialmente observado. Se você observa que há um problema e você atua, mesmo que num campo que aparentemente seja mais restrito, você está ajudando a transformar aquela dinâmica social de alguma forma, né? Então, eu diria que a partir do momento que você escolhe ser economista, você já carrega esse fardo, para o bem ou para o mal, né? Não sei se era isso que você queria perguntar, viu, Denis? Não sei se te ajudei ou se te desincentivei a continuar nessa trajetória. Espero que seja a primeira resposta. Com relação à pergunta do Valdeci, é Valdeci? Entendi certo? Valtecir. Valterci. Se existe um conceito de desenvolvimento universal? A meu ver, não, porque o desenvolvimento ele não pode estar descolado do seu contexto, nem histórico e nem geográfico, para falar de uma forma bem geral. Então, um conceito universal teria dificuldade de definir, tá? Eu teria dificuldade de indicar. O que a gente pode dizer hoje, século XXI? Qual é o conceito de desenvolvimento mais aceito no debate? Diria que é o conceito de desenvolvimento humano, né? Para o qual convergiram mais consensos. E aí o desenvolvimento humano sendo cada vez mais, né, incrementado com a discussão da sustentabilidade ambiental, que é o que a gente traduziu ou vê traduzido na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 17 ODS. Então, assim, existe um conceito que é mais aceito? Existe. Acho que o conceito de desenvolvimento humano. Eu considero que ele é universal? Não, eu não considero ele como universal, porque eu parto do princípio de que o desenvolvimento é um conceito que não pode estar descolado do contexto. Tá? Então, no limite, né, cada região, cada país tem que construir socialmente o que se quer, ou o que se deseja, ou o que se entende como desenvolvimento. Por isso que a dimensão cultural, acho que eu destaquei lá no início da minha fala, ela figura como tão importante para a definição do que se considera ou do que se aceita como desenvolvimento. E aí a segunda pergunta dele, né, que ele linka com a primeira, se é necessário existir um conceito de desenvolvimento universal, eu considero que não. Tá? A pergunta do Jonathan, se eu sinto falta de uma teoria contemporânea que explique a dinâmica da América Latina, assim, o que eu me sinto mais falta, Jonathan, e que eu acho que isso é um desafio teórico, né, que se impõe e que a gente tem que enfrentar, é que a nossa boa teoria da América Latina, e aqui eu destaco o Prebisch, Furtado e tantos outros, né, que pensaram a América Latina e que pensaram o Brasil, né, de uma forma estrutural, né, levando em consideração adequadamente o nosso processo de formação histórica e social. Eu diria que falta, né, a gente ter uma teoria que permita nós entendermos de forma mais profunda e adequada as origens, né, das desigualdades raciais e das desigualdades de gênero.
porque, em geral, essas teorias, elas partem, né, ou elas trazem elementos para a gente entender a desigualdade mais no nível de classes, não no nível interseccional de gênero racial. Então, eu diria que, né, se fosse concentrar esforços agora para novos choques nas nossas perspectivas teóricas, os meus choques epistemológicos preferidos seriam por meio desses caminhos, né? Acho que a gente precisa enriquecer as nossas perspectivas na direção do entendimento e do enfrentamento das desigualdades na sua diversidade de interseccionalidades, né? Acho que parar a discussão somente no nível de classes, eu acho que empobrece, né, o nosso entendimento e a nossa possibilidade de desenho de estratégias eficazes para gerar desenvolvimento. Aqui entendendo o desenvolvimento, né? E qual é o conceito de desenvolvimento que eu estou usando, qual é o meu sonho de desenvolvimento que eu estou aqui mirando, né? De ter uma dinâmica social mais inclusiva e menos desigual. Ok? Fechamos a primeira rodada. Fechamos o primeiro bloco, Fernanda. O Jonathan fez mais 2 perguntas, né? E eu vou incluir aqui uma pergunta da professora Eliana, né? Ainda seguindo nas perguntas do professor Jonathan. Dessas teorias que você apresentou na palestra, assim, você possui afinidade com alguma delas, né? Na sua tese de doutorado, você discute a teoria da complexidade, né? Quais elementos dessa abordagem você acredita que pode ajudar a explicar a realidade brasileira e latino-americana contemporânea? Certo? Aí a pergunta da professora Eliana, ela diz o seguinte: Prof. Fernanda, é possível extrair destes e dos demais clássicos o diálogo com a preocupação ambiental e também com os direitos humanos? A da Eliane, eu não deu tempo de anotar, Laís, mas qualquer coisa Não. você me ajuda, tá bom? Não, você quer que eu repita? Repito, não tem Eu problema. acho que Não? até lá eu lembro. Se eu não lembrar, eu Então te tá, pergunto de novo. tranquila. Então vamos lá, pergunta do Jonathan, são 2, né? Se eu possuo afinidade com alguns desses teóricos. Eu diria que, assim, se eu fosse escolher, quais são os seus pensadores preferidos dos 9 que você trabalhou no seu livro? Aí eu aponto 2. Eu aponto o Kalecki e o Celso Furtado, tá? O Celso Furtado, porque eu considero, entre esses autores, eu diria assim, um dos mais completos, no seguinte sentido, né? O Furtado, ele vai escrever... Aqui, o destaque que eu ia fazer para o Furtado, né, Laís, que eu acabei não fazendo muito na minha fala, acho que eu vou aproveitar essa pergunta. O Furtado vai escrever por 60 anos, né? E se a gente olha o evolver da obra do Furtado, a gente percebe que ele foi incorporando e criticando e evoluindo, né? No sentido positivo da palavra, a sua concepção sobre desenvolvimento. Então, se a gente olha desenvolvimento lá nos primeiros textos de Furtado e olha o desenvolvimento nos seus últimos textos, ele muda no sentido de que ele vai incorporando elementos predicados para a definição do desenvolvimento. E ele vai também, ao longo, né, do processo histórico, incorporando também as dificuldades políticas e geopolíticas para a implementação da agenda na sua análise, né? Inclusive, eu aproveito para pegar aqui o gancho da pergunta da Eliane, que depois eu vou pedir para você me ajudar a recobrar, Laís. O Celso Furtado, lá em 74, ele vai escrever um livro chamado Mito do Desenvolvimento Econômico, em que ele vai trazer para o centro do debate, né, uma contestação. Ora, esse desenvolvimento que a gente estava mirando lá, né, no imediato pós-Segunda Guerra, ele é viável do ponto de vista, inclusive planetário, né? A gente está buscando reproduzir o padrão de vida das economias capitalistas mais avançadas, mas isso é possível do ponto de vista dos limites que a natureza impõe? Certamente não. E dos limites políticos e geopolíticos também não parece ser uma estratégia viável, né? Então, eu diria assim, né? Se eu possuo afinidade, principalmente com o Furtado, eu acho que o Furtado, ele em sua obra, ele conseguiu sintetizar, né, todos os elementos importantes para a gente discutir desenvolvimento, né? Talvez não tanto, né, do que eu falei antes, que nos falta na teoria contemporânea, da gente aprofundar a questão da desigualdade de gênero, da desigualdade racial e trazer isso para dentro da teoria, para as estratégias de desenvolvimento. Acho que essa é uma tarefa
que nos cumpre avançar, certamente, mas os demais elementos, Furtado traz, né? Ele traz todas as dimensões para a discussão do desenvolvimento. E o Kalec, porque o Kalec, né, do ponto de vista da periferia, a meu ver, ele é muito mais interessante do que o Keynes, né? O Keynes ele figura ali como uma inspiração teórica muito importante, mas o Keynes ele está pensando e problematizando os problemas dos países centrais, dos países já avançados, né? O Kalec não, ele traz essa discussão, ele traz a importância do papel do Estado para além do que Keynes fez, né? Ele vai trazer essa discussão para o contexto de países pobres, de países subdesenvolvidos, e aí a complexidade do papel do Estado nesse contexto adquire outras dimensões, né? Então, se eu escolher dois aqui, principalmente o Furtado e o Kalec, eu acho que eles são autores imprescindíveis para a gente começar a discutir desenvolvimento e, no caso, especialmente, entender o processo de subdesenvolvimento brasileiro, e aqui o Furtado eu acho que ainda é um autor imbatível para isso. Com relação ao como os elementos de complexidade ajudam a entender o contexto atual, se eu entendi a intenção da pergunta do Jonatas, eu diria o seguinte, Jonatas, a perspectiva da abordagem da complexidade, ela me parece, teoricamente e metodologicamente, uma abordagem mais rica, até porque ela não foca no resultado, ela foca no processo. Até porque o resultado é um processo em aberto, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui, né, ao fim e ao cabo? Né? A teoria calcada no equilíbrio, e aí a crítica que, por exemplo, o Gunnar Myrdal faz, do equilibrismo, ela é uma teoria mais confortável, mais reconfortante, porque ela te traz uma resposta objetiva, né? Ela, a partir de determinados pressupostos, ela é capaz de dizer qual é o resultado final, ou de dar um grau de certeza sobre qual é o resultado final, né? E a ciência social aplicada, ou a economia, ela não é passível de ter uma previsibilidade ou de ter um grau de conforto. E a abordagem da complexidade evidencia isso. Né? Então, ela traz ou ela joga, né, o foco, né, para a gente entender ou incrementar a nossa capacidade explicativa, entender o processo e construir esse processo. Não ficar confortável com uma resposta aparentemente fácil. Né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Receituários de política econômica que se mostram ou que se dizem infalíveis, esse é o primeiro que eu vou desacreditar, porque você não tem como, né, de partida, garantir qual que vai ser o resultado final, porque tem muitas variáveis que concorrem aí no meio do processo e que podem levar esse resultado para um caminho completamente diferente do previamente esperado. E se você não tem capacidade de explicação e de resposta a essa mudança de direção, ora, você não vai ter mais como influenciar esse resultado final, né? Então, eu diria que esses elementos de complexidade que eu identifiquei na minha tese nesses autores clássicos do desenvolvimento, eles trazem à tona a necessidade, portanto, de planejamento, né? E esse planejamento, por sua vez, ele não significa que você está garantindo o resultado final, mas que você está construindo bases, está construindo caminhos para você ter melhores resultados no final, por mais que você não possa garanti-los de partida. Aí vou pedir para você me lembrar agora a pergunta da professora Eliane, de novo, Laís. Ela perguntou assim, se é possível extrair, né, desses clássicos e de outros um diálogo com a preocupação ambiental e também com os direitos humanos. Então, eu diria que sim, Eliane, especialmente do Celso Furtado, que foi o que eu já destaquei um pouco antes, tanto o diálogo com direitos humanos quanto o diálogo com a questão ambiental. O Prebisch, eu diria que o mesmo, tanto o diálogo com a questão ambiental quanto a questão dos direitos humanos, né? Porque como eu posso dizer, né? É fundamento do pensamento estruturalista, né? Do pensamento estruturalista cepalino, né? Você impactar positivamente a maneira como as pessoas vivem, para usar um termo aqui do Amartya Sen. Tá? E a sustentabilidade, no caso dos dois, tanto do Prebisch como do Furtado, vão ser objeto de preocupação e de discussão teórica de ambos, né? Já ali no final da década de 70, início da década de 80.
A gente pode também colocar aqui nesse grupo o próprio Gunnar Myrdal, né? Porque uma das questões centrais da discussão que o Gunnar Myrdal faz, eu não destaquei isso tanto na minha apresentação dele hoje, mas é a questão das desigualdades, né? Ele vai identificar nas desigualdades uma propriedade de reprodução em diversos níveis. Então, se a gente não enfrenta as desigualdades, e como é que a gente enfrenta as desigualdades? Especialmente por meio de políticas públicas que garantam a dignidade das pessoas que compõem uma sociedade, né? Um bom acesso à educação, um bom acesso a condições de saúde, enfim, e outras políticas importantes para garantir a cidadania e a dignidade das pessoas que compõem uma sociedade. Então, eu enxergo aqui muitos diálogos possíveis, viu, Eliane? É isso. Certo. Prof, a gente tem mais 4 perguntas, tá? Eu não sei se você está muito cansada, eu também queria te fazer uma pergunta ao final. Não, pode ir, pode ir. Tá? Então, assim, o Walter Sir fez uma terceira pergunta que diz o seguinte, tá? Que de acordo, né, com as teorias que você apresentou aqui, do Myrdal, do Hirschman, né, e do Furtado, como que, na sua opinião, a intervenção do Estado, né, em educação, ciência e tecnologia promove, né, ou pode promover o desenvolvimento? A outra pergunta do professor Paulo Fernando Jurado, né, que também é professor aqui da nossa disciplina, né, te parabenizou pela apresentação e te colocou a pergunta a seguinte: qual a relação multidisciplinar que poderia ser traçada para compreender o desenvolvimento, né, contemporaneamente na sua avaliação? E o Obedias fez uma terceira pergunta aqui. Professora Fernanda, como podemos cultivar as ideias dos clássicos desenvolvimentistas em meio à realidade neoliberal que a gente vive? Né? O que você pensa desse contraste que nós vivemos no Brasil? Você quer fazer a sua, Laís? Tem mais uma, se você quiser. Tem a Bruna, perguntou assim: você acredita que a agenda de 2030 pode ser desenvolvida de forma prática em uma gama de países tão diferentes? Né? De que maneira as atuais abordagens do desenvolvimento podem ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável dessa Agenda 2030 da ONU? E aí eu posso fazer a minha pergunta aqui? Pode. Uma quinta pergunta. Prof, eu fico pensando assim, das suas explicações e alguns pontos principalmente que você colocou ali no final da sua reflexão, né? Pontuando o papel das cadeias globais de valor. Então, a gente vinha aqui numa corrida pelo crescimento, né, dos países emergentes e etc, né? E aí, desses países emergentes, a gente vê que tem uma própria disparidade entre esses países emergentes, né, com a ascensão da China ali, né, muito à frente de praticamente todos os países. E um questionamento que eu te faço, com base num texto que a gente trabalhou recentemente, não sei se você, né, o conhece, mas é do Deepak Nayar, quando ele vai falar da corrida pelo crescimento dos países emergentes, e vai dizer que a China, né, se desenvolveu, né, continua crescendo aceleradamente, porque ela surfou de maneira diferente na onda das cadeias globais de valor, né, justamente numa direção oposta àquilo que colocava o Furtado com relação às multinacionais no país e etc. Né? Como que você consegue avaliar isso? Né? No Brasil, a gente teve uma falha de transmissão, né, desses conhecimentos das multinacionais, dessa incorporação dessa tecnologia, né, da incorporação dessas multinacionais de maneira excludente? Como que você avalia isso para o caso brasileiro? Então, vamos lá, eu acho que anotei tudo, Laís. Qualquer coisa você me ajuda, vamos lá. Então, para começar, a primeira pergunta, eu não anotei o nome das pessoas, tá? Tranquilo. Mas eu anotei as perguntas. Então, a intervenção do Estado, como que a intervenção do Estado, educação, ciência e tecnologia, pode ajudar a promover o desenvolvimento? Né? Eu diria
o seguinte, né? O investimento ou o planejamento, eu não gosto muito da palavra intervenção, porque parece que quando alguém intervém, está mexendo em algo que não deveria, né? E aqui a gente está justamente defendendo, a partir da perspectiva dos clássicos, que o Estado tem papel. Então, eu ainda estou nesse processo de tentar achar uma palavra melhor para intervenção, mas vamos lá. Como que essa atuação do Estado diretamente, né? Investimento em educação, em diversos níveis, no investimento da ciência e da tecnologia promove o desenvolvimento. E aqui vai conversar, inclusive, Laís, com a sua pergunta, com a sua pergunta 5. Né? Esse é um tipo de investimento que, primeiro, né, interessa primordialmente ao Estado fazer, né? E aqui o convite que faço, né? Imagino que todos vocês já tenham se deparado com ela em algum momento, aos textos da Mariana Mazzucato, e como é importante a gente ser protagonista nesse processo de geração de ciência e tecnologia. Né? E aqui conversa com a pergunta da professora Laís, por quê? Porque um dos principais problemas, eu diria, da inserção do Brasil e de outros países similares da América Latina na divisão internacional do trabalho, e aí que se torna ainda mais desnudado no contexto das cadeias, no aprofundamento das cadeias globais de valor, é de ter sempre se inserido de uma forma dependente e subalterna, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista produtivo também. Então, se a gente olha, né, ou desenha, né, a forma como o Brasil participa das cadeias globais de valor, é como cliente, é de uma forma muito subordinada, é um padrão de inserção ainda muito periférico e muito dependente. Né? E onde que a gente poderia ter construído essa independência, essa soberania? Justamente, né, na intensificação do investimento em educação, ciência e tecnologia. Porque, ora, como é que a gente vai ter soberania sobre a produção da ciência e tecnologia se a gente não tiver investimento em planejamento para isso? Como que a gente vai modificar a nossa forma subalterna de participação do comércio internacional se a gente não está criando bases para essa transformação? Né? A nossa própria industrialização, e esse é um dos principais problemas apontados por Furtado, ela foi feita dependendo de tecnologia importada. Tecnologia essa que, além de não ser a gente que gerou, ela não era adequada à nossa dotação de fatores. Isso vai gerando outros problemas sociais, né? Outros problemas que vão sendo recrudescidos pelo não enfrentamento na raiz desse problema. E aí eu volto lá para a primeira pergunta. Investimento em educação, ciência e tecnologia, esse investimento sistemático, ele que vai garantindo as condições de longo prazo, as condições do futuro. Né? Qual a relação, a segunda pergunta, qual a relação multidisciplinar para entender o desenvolvimento no contexto atual? Acho que eu anotei certo? Acho que é isso. Então, eu diria assim, né? Eu costumo sempre fazer a seguinte brincadeira: a gente não pode deixar a discussão do desenvolvimento somente na mão dos economistas, especialmente dos economistas que pensam que a economia é uma ciência exata, mais perigoso ainda. Mas mesmo aqueles, né, que não pensam que a economia é uma ciência exata, né, que tem uma perspectiva um pouco mais aberta da ciência econômica, mesmo assim, a nossa visão sobre o desenvolvimento ainda ela me parece limitada, né? Por mais esforço que a gente faça. Por quê? Porque a gente precisa trazer para essa discussão sempre, né, a política, a sociologia, a antropologia, para destacar a questão cultural, a questão ambiental, para além da questão econômica. Porque o desenvolvimento, por definição, ele é um assunto multidisciplinar. Então, quanto mais pessoas, cientistas, pensadores, de perspectivas disciplinares diferentes contribuírem para esse debate, tanto melhor, tanto mais rica vai ser a nossa visão. Tá? O Gunnar Myrdal, ele usa um termo de forma crítica, né, no seu texto de 57, seu livro de 57, que ele vai dizer que um dos principais problemas da perspectiva equilibrista é dividir o que são fatores econômicos e fatores não econômicos e colocarem dentro do modelo só o que se considera, entre aspas, como fatores econômicos. Só que a principal fonte de dinâmica está justamente em o que está sendo varrido para debaixo do tapete dos modelos teóricos. Então, esse convite a essa perspectiva multidisciplinar, a meu ver,
ajuda a gente a começar a construir, ou melhor dizendo, né, a melhor preencher essas lacunas e tornar a nossa visão sobre desenvolvimento, e aqui usando um pouco da pergunta anterior, mais adequada, né? Porque ela traz mais elementos para dentro desse caldeirão de análise, ao invés de ir retirando, né, por hipótese, essas variáveis que são tão importantes para entender a complexidade desse processo e desse fenômeno. Tá? A próxima pergunta: como podemos cultivar as ideias dos clássicos no contexto neoliberal? Eu diria que é uma luta, né? É uma luta, mas que a gente não pode, eu acho que, desistir dela, né? Porque um dos principais problemas, né, implicados pela agenda neoliberal e que foi minando as nossas possibilidades de construção de uma agenda de desenvolvimento futuro, porque ela foi nos deixando sem instrumentos. E um desses principais instrumentos que ela foi minando, né, é justamente, né, tornar o papel dos estados de menor alcance ou menos importante, né, tirando, né, as possibilidades, os instrumentos de alto alcance que esses estados dispõem, né, por meio das suas estatais, por meio das suas possibilidades de concessão de crédito, ou por meio até da consolidação das bases do estado de bem-estar social. Então, o que a gente observa ali, principalmente a partir da década de 80, né, com esse avanço dessa onda, é a gente retirar as nossas possibilidades de influenciar ou de disputar o nosso futuro, de planejar o nosso futuro. Então, trazer os clássicos de novo aqui à tona, especialmente os clássicos do desenvolvimentismo, é para nos colocar novamente em foco a importância de nós recobrarmos esses instrumentos e as nossas possibilidades de disputar o nosso futuro. Né? Se é desenvolvimento que a gente pretende chegar, seja qual for esse desenvolvimento, que é uma discussão que a gente precisa fazer socialmente, coletivamente, qual é o pacto social que vai fundamentar esse desenvolvimento que nós vamos tentar buscar. Primeiro, né, a gente não pode prescindir de instrumentos para isso, porque não é um resultado automático. Eu diria que essa é a principal lição desses autores clássicos, né? O desenvolvimento é um resultado que se constrói, não é um resultado que aparece do nada, né? Como algo que não foi conquistado e construído, planejado. A pergunta da Bruna, se eu acredito que a Agenda 2030 pode ser universal. Aqui a Bruna faz uma pergunta muito importante, né? Eu olho sempre com olhos muito críticos a discussão da Agenda 2030, mas o que eu acho que ela tem de importante e que é importante reconhecer, né, e destacar, a Agenda 2030, querendo ou não, né, ela colocou enfoque em evidência a importância ou a necessidade ou a não possibilidade no momento atual da gente falar sobre desenvolvimento sem trazer consigo, sem trazer junto com a questão do desenvolvimento, a questão da sustentabilidade. Falando de outra forma, no contexto do século XXI, a gente não pode falar em desenvolvimento sem falar em sustentabilidade também. Né? São conceitos que estão imbricados agora em si. Né? Então, se tem um ponto positivo, acho que da Agenda 2030 é essa. Eu acho que ela demarcou, ou ela pautou os elementos desse debate. Agora, se ela pode ser universal, ou se de fato a gente está construindo um acordo global ou construindo condições geopolíticas para viabilizar essa agenda, aí já é uma discussão mais difícil, é uma discussão mais profunda. Eu acho que certamente não. Né? Por isso que a busca pela soberania e pela independência desses países, né, ou de tomar as rédeas dos seus próprios destinos, como países, como nações, e aí eu volto para a primeira pergunta, sobre o investimento em educação, ciência e tecnologia, figuram aqui como condições fundamentais, para usar aí o termo que a Laís trouxe, né, para falar um pouco sobre a China, para a gente surfar de maneira diferente. Né? Acho que a gente precisa repensar as nossas estratégias, repensar as nossas escolhas, e para isso não dá para prescindir de um Estado forte e atuante, que é justamente o contrário do que prega a agenda neoliberal. Né? Então, a gente precisa ir contra esses consensos estabelecidos, essas políticas de austeridade, essas políticas que implicam
um papel diminuto do Estado para influenciar a dinâmica econômica, é justamente o contrário. Nós somos um país ainda com muitos problemas estruturais, com muitos problemas sociais. Se nós não tivermos um planejamento de desenvolvimento, uma agenda de desenvolvimento bem estabelecida, a gente não vai sair desse buraco, não. Então, acho que essa é a lição que os clássicos nos deixam. Agora, que caminho a gente vai construir? Aí é a sociedade que tem que responder, né? A nossa responsabilidade aqui, no mínimo, é provocar esse debate público. É isso, Certo. Laís. Acho que responde tudo, né? Com certeza. Fernanda, ademais aqui você recebeu imensas, né, votos de obrigada, de parabéns pela aula, pelas respostas. Eu acho que foi muito enriquecedor, assim, né, a discussão, a forma como você colocou tudo aqui. Então a gente só tem de agradecer de novo, né, pela sua disponibilidade, né, pelas suas respostas, por estar aqui com a gente até agora. E espero que a gente possa, né, retomar, né, essa parceria de convidar você mais vezes para vir aqui, né, na UEMS. A UEMS está sempre de portas abertas aqui para o que você precisar. Acho que eram essas as questões, a gente pode encerrar a nossa super aula. Obrigada de novo, Fernanda, né, e obrigada a todos que participaram, né, dessa aula. O pessoal se manteve até o final, isso significa que foi muito bom, né, você conseguiu prender a atenção de todo mundo até agora. Obrigada, tá? Acho que a gente pode encerrar agora e uma boa noite. Obrigada, Laís. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau.